Oi, Tati! Oiê! Tudo bom? Tudo e você? Tudo certo, tudo certo. Daqui a pouco a Samantha entra também. Ah, tu vai botar Tô procurando um filtro? filtro, Ah, fina. porque aqui já tá de noite, né? Vai que. Oi! E aí, como é Dá que pra. está? Aqui tá de noite, eu com essa cara de cansada depois de estudar o dia todo, tem que botar um filtro. Esse tá bonzinho, não tá? Tá. Eu tô até de pijama, ó. Ah, coisa boa. Aí tá frio? Muito! Muito? Quantos Muito! graus tá fazendo? Eu acho, deixa eu ver. Acho que deve estar fazendo uns 6. Hoje de tarde estava 8 graus. Vamos ver. 8 graus, sensação térmica 6. Pra quem não sabe, a Tati mora em Roma, né? Tu quer falar um pouquinho do teu perfil pro pessoal te Pode conhecer? ser. Daí Eu, depois, quando a Samantha entrar, a gente fala pra ela também como é que para ela se apresentar e como é que está sendo. Já vamos iniciando. inclusive, eu estou vendo alguns amigos aqui já participando da Opa! live. Boa noite para todo mundo aí. Então, eu moro aqui com a minha família em Roma tem 2 anos. Uhum. Nós chegamos aqui em 2018 e atualmente nós viemos por causa do trabalho do meu marido. E atualmente eu estou fazendo mestrado, estudando, Uhum. inclusive por causa da pandemia. E as nossas filhas, ele tem 2 filhas do primeiro casamento e eu tenho uma filha do primeiro casamento. Uhum. Atualmente nós estamos só com uma filha em casa. Isso eu vou deixar Opa, para como falar, assim? mas porque uma foi estudar em outro lugar, a outra voltou para o Brasil temporariamente, mas isso eu vou deixar para falar na live porque faz parte do depois, né? Do lockdown Isso. de um ano. Nós estamos, eu sou tradutora, estou fazendo mestrado em tradução e interpretação em português, inglês, espanhol e italiano. Resolvi estudar por causa da pandemia, também vou falar disso depois. E é isso, vivemos aqui 2 anos. Foi uma honra para a gente ter sido, termos sido convidados para participar desse Uhum. documentário que você e sua equipe produziu maravilhosamente. Assim, o assunto era muito, muito difícil, É. delicado, pesado, e você e a sua equipe fizeram com que se tornasse mais leve, sabe? Que a gente sentisse mais empatia e visse que a gente tinha outras pessoas também fazendo parte da mesma história, né? Então, assim, agradeço o convite, fico muito feliz. E é isso. Eu sou DJ como hobby. Não estou tocando atualmente por causa da pandemia, mas assim, sinto muita falta. Por isso que eu me enfiei de cabeça nos estudos. A gente tem que manter a cabeça ocupada, né? Muito, senão Mas, enlouquece. Faço mas eu quero terapia dizer que a gente também, que senão é... eu enlouqueço. Mas eu quero dizer que a gente que agradece vocês terem topado participar. Quando a gente sabe que não é fácil ficar se filmando e se programar, ainda mais quando tem adolescentes em casa, né? Todo mundo parar para filmar. E as gurias foram um show de bola, foram super bem. Pois é, eu apareci o vídeo inteiro comendo, na verdade. Eu realmente me arrependi de não ter mandado imagens da nossa rotina, que eu tenho aqui registrado nesse perfil, né? O Covid-19 Roma. Aí quando eu fui ver o documentário, meu Deus, eu passei o documentário inteiro comendo. A gente sentou, reuniu no café da manhã para gravar, tudo bonitinho, e eu passo o documentário inteiro de cara fechada, comendo, tipo controlando as meninas para falarem tudo bonitinho. Falem Que direitinho. horror! Tem que ter parte 2 agora, viu? Eu A gente prometo que tá querendo. eu não vou comer. Pode comer, não tem problema. O que a gente quer é vida real. Edna, vocês podem ver o documentário no canal do Ser Pai no YouTube, que é Ser Pai TV. Lá tem todos os teasers e o documentário completo. Também no Facebook, canal Ser Pai. Pode ir lá ver também e lá tem mais conteúdo próprio. E me conta uma coisa, eu acho que a Samantha esqueceu da gente. A Vamos ver aqui. Samantha
Ela falou que Ela tem um estava horário diferente do fazendo. nosso, né? Inclusive, muitas pessoas que estão participando são pessoas daqui de Roma, né? A Edna é guia oficial aqui em Roma, uma baiana arretada, espetacular. Tem a Vou para Roma também, a Ana, maravilhosa. Esse pessoal é muito, muito bacana. Obrigada, gente, por Ah, prestigiar. que fã-clube, tu acionou o fã-clube Não, para a ver? mamãe socorrista, que maravilhosa ela. Depois sigam ela maravilhosa, mamãe socorrista também. Ah, que legal. Super profissional, tô adorando todo mundo aí. A Samantha me comentou que ela estava fazendo os filhos dormirem, então talvez fosse demorar um pouquinho. Mas me diz uma coisa, como é que foi para vocês se filmarem? Para nós, É. assim, como eu estava falando, nós temos duas filhas mais velhas, né, do Uhum. meu marido, e tem a minha, que tem 16. Eu cheguei para elas e falei, olha, fui convidada para participar do documentário, a gente tem que se gravar. Ai, não, eu não quero, pelo amor de Deus. Aí depois eu consciente, assim, elas adoram uma câmera, né? Aí eu falei, Uhum. gente, vai arrumar o cabelinho, precisa arrumar e tal, mas uma coisa assim no dia a dia. Eu vou filmar e eu vou passar umas imagens para eles do nosso dia a dia, que é uma loucura, casa de 5 pessoas. E, na verdade, a nossa diarista também estava aqui com a gente, então foi assim, foi maravilhoso. Dentro de toda a tragédia, eu tive a bênção de estar com a minha família imediata, né? Meus pais estavam Uhum. aí no Brasil, mas assim, eu tive a bênção de estar acompanhada, porque eu acho que teria sido muito difícil para mim, do jeito que eu sou, se eu estivesse sozinha. Teria sido Uhum. muito pesado. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Eu gosto de quanto mais gente, melhor. Então, eu tenho sentido até muita falta nesse ano de pandemia de abraçar as pessoas, de afeto, de beijo, de abraço. Isso me nutre, né? E eu tenho sentido Uhum. muito falta disso. Mas assim, as meninas, eu tentei criar um formato que tivesse todo mundo em um momento livre. Então a gente fez uma mesa do café da manhã que era, não sei se era o Dia dos Pais, que a gente tinha acabado de comemorar aqui, que foi dia 19 de março, né, do ano passado, eu não lembro Uhum. direito. Eu sei que a gente fez uma mesa bacana, sentamos todas, lemos o roteiro, ensaiamos alguma coisa, mas muito pouco. Eu só li as perguntas para elas e cada uma ia respondendo. E aí no final eu dava algum pitaco ou outro, mas acabou que elas falaram bastante. Assim, eu gostei da participação, porque cada uma tinha uma perspectiva, um ponto de vista, Uhum. né? E isso foi interessante ver como cada uma estava recebendo a notícia e a rotina da pandemia, né? O que tirava da vida delas, né? A minha pequena não sentiu tanta falta da vida social como a mais velha do meu marido, né? E Uhum. por aí vai. Uma estava mais feliz, estava estudando em casa, a outra nem tanto. E todo mundo muito abalado com a questão dos mortos, das vítimas. Isso, assim, mexeu muito com a gente. Muito, muito mesmo, sabe? Nós temos Uhum. família no Brasil, então a gente, assim, a avó do meu marido tem 103 anos, então a gente estava assim, Nossa. meu pai tem 93 atualmente, né? Uhum. Então a gente vivia preocupado o tempo todo, mais preocupado com eles lá do que a gente aqui, porque a gente sabia que aqui a gente estava a salvo porque estava em casa, sem sair, e ainda assim, só ia uma pessoa ao mercado, que era meu marido, e eu queria higienizá-lo inteirinho antes dele entrar em casa. E ele falava, calma, sem neurose, mas eu já sou uma pessoa neurótica por natureza. Então, assim, tive crises de ansiedade, já tive síndrome do pânico durante 10 Uhum. anos. Então, a minha síndrome do pânico voltou bombando. Eu tinha, assim, passava madrugadas acordada, com insônia, estressada. Mas, enfim, graças a Deus, ainda não fomos vítimas do vírus nesse sentido de contágio, Uhum. apesar de termos perdido gente próxima, e tem gente atualmente do nosso convívio no Brasil que está doente, internado. Isso me abala, sabe, Uhum. profundamente. Hoje a gente ficou sabendo de um caso de uma amiga nossa que está entubada em Brasília. Tipo, acabou meu dia, sabe? Assim, fiquei arrasada. E aqui rezando para que ela se recupere logo.
Aqui no Brasil tá bem complicada a situação. Eu moro em Porto Alegre, né? E se eu não me engano, Porto Alegre agora é o epicentro mundial do coronavírus. A gente tá com todos os hospitais super lotados, tá tudo. Tem uma amiga que é intensivista e ela comentou que daqui a pouco vai faltar remédio para entubar os pacientes. Sim, Então a aqui a gente está gente passou vivendo. essa etapa também. O kit intubação, né, que eles chamam. É, Os anestesistas não têm o remédio, Propofol, né? Não, me dá uma angústia muito grande. Eu chorei muito, eu senti a dor dos outros, eu absorvi demais, porque eu já sou assim por uhum, natureza. Eu fiquei muito mal. Quem uhum. acompanhou os stories desde o começo que eu criei essa conta aqui para relatar e registrar, nossa, as mensagens de apoio que eu recebi dos amigos, dos familiares, dizendo: calma, vai ficar tudo bem, você quer ir lá pra gente, quer que a gente vá lá na casa dos seus pais vê-los? Assim, foi realmente muito comovente. E assim, o primeiro país que pegou a grande explosão de contágio foi a Itália, né, depois da China. Foi. Então, foi a primeira. Eles não tinham literatura em nada, não tinham experiência em nada, zero noção. Então, tudo aqui foi o início, né? O que dava certo, o que não dava. A Itália virou modelo para todos os países do que se fazia certo e do que se fazia errado também, Uhum. né? Então, foi muito assustador. Acho que é um trauma, um choque pós-traumático que nós vamos Uhum. ainda ter, sabe? Porque a gente ainda está no meio de uma pandemia, A da gente está no pandemia. meio do turbilhão, né, ainda. E o louco é que vocês fizeram realmente um lockdown, né? Aqui no Brasil a gente não teve nenhum lockdown de verdade. A gente teve ali, Fizemos. fecharam um tempo o comércio, ficou só o que era fundamental, mas lockdown que nem foi na Europa, que nem a gente viu nos Estados Unidos, a gente não teve, né? O lockdown, muita gente fala que não é a favor, por conta de uma Uhum. série de coisas. Eu não sei se, quando a gente pegou a crise aqui, naquela época, se existia outra alternativa, porque eles não sabiam o que fazer. Então, se fosse hoje, talvez eles não, com toda a literatura que se tem, todo o conhecimento, todo o intercâmbio médico, né, da literatura médica, dos casos, de estudos de caso e as pesquisas, eu acredito que é o que está acontecendo conosco agora. Nós estamos em um lockdown, mas não é um Uhum. lockdown como era antes, porque agora as pessoas já sabem mais ou menos. Antes não se sabia nada. Eu vejo os posts que eu colocava. Hoje, um ano atrás, eu estava postando que o primeiro jovem morreu em Roma, o primeiro jovem. Uhum. E não se sabia por quê. Ele não tinha comorbidades, não tinha patologias precedentes, né? Então, imagino, eu fico, me transporto para aquele momento e me coloco no lugar de quem governa o país, não sei, de quem toma esse tipo de atitude. Que tipo de coisa que ele poderia fazer? É colocar todo mundo em casa para tentarem descobrir o que está acontecendo, né? Então, assim, nós estamos agora num lockdown, mas não é um lockdown tão severo quanto aquele outro, né? Por vários motivos. O primeiro, que a Itália está dividida em várias cores. Então, nós estamos na cor Uhum. vermelha. A Tá. cor vermelha fecha tudo menos essencial e você só pode sair de casa com motivo justificado. Uhum. Só que a diferença é que as lojas de roupa essenciais estão abertas, os mercados todos têm uns horários maiores, agora o maior horário, né, de abertura. Uhum. A farmácia já continuava aberta, antes continua aberta. Agora a diferença é que não há mais aquela adrenalina do desconhecido, não Uhum. há mais aquele medo. A adrenalina do lockdown passou, as pessoas estão cansadas. Então, assim, não há mais aquele policiamento de cobrar, vá para casa. Então, Uhum. se eu sair de casa hoje, como eu saí no sábado para dar uma volta nas imediações da minha casa, eu não vou ser parada mais por um policial como eu fui na outra vez. Toda vez que eu descia de casa, eu era parada por um policial me questionando, e todos eles muito nervosos, porque eles queriam dizer pra gente: estou salvando a sua vida, volte para casa, né?
como é que eu posso culpá-lo de ter uma atitude assim? Ao contrário, eu agradeço por ele ter me parado e me questionado o que você está fazendo no meio da rua. Uhum. Então, quando a adrenalina passa, o psicológico já não aguenta mais, o medo já não toma mais conta de você. Uhum. Por um lado, tem o medo de pegar, sim, mas já não é aquele medo do desconhecido, a gente já sabe o que é, mais ou menos, né? Então, as pessoas estão mais leves nesse sentido, mas muito cansadas. E o psicológico da pessoa, ele tem um limite. O organismo, a sensação que eu tenho é que meu organismo, o organismo das pessoas com quem eu convivo, né, em casa imediato, é o seguinte: desliguei o senso de alerta. Uhum. Não vou ficar mais, o corpo não aguenta ficar em alerta o tempo todo, né? Chega uma hora que ele desarma e você tá consciente, tá, mas não tá com aquela adrenalina toda do início. E as pessoas Uhum. estão muito cansadas, né? Muita gente perdeu emprego, tá passando fome, não tem trabalho. Todas as pessoas que me seguem, a Solange, fotógrafa, a Ana do Voo para Roma, a Edna, guia, essas pessoas que são minhas amigas aqui em Roma, elas não têm trabalho, elas estão tendo que se reinventar. Por exemplo, a Edna e a Ingrid do Em Roma estão fazendo tours virtual para ter algum tipo de ingresso econômico, ou seja, as pessoas tiveram que Uhum. se reinventar e outras pessoas que, e dependendo de outras pessoas que talvez não tenham dinheiro para ajudá-las, né? Então, assim, é Uhum. muito complicado. Mas, por outro lado, eu acredito que as pessoas estejam respeitando muito esse novo lockdown que nós estamos tendo aqui, que seria um confinamento, digamos assim, Uhum. estão respeitando mais, né? Do que eu imaginaria que eles pudessem respeitar. Por quê? As coisas estão mais brandas agora, né? As restrições Uhum. não são tão duras. E não era um lockdown total daquele. Existia um medo que você não tem ideia. Era um medo, assim, uma adrenalina que não existe agora, que, assim, acho que movia a gente a ficar em casa e respeitar. Porque a Uhum. gente ficou durante 3 meses, né? Sim, eu ia te perguntar, como é que tu achou que seria 2021, né? Depois do que aconteceu em 2020, mas já contou um pouquinho mais o que que tu espera para o resto do ano? Olha, eu achei, sinceramente, que não ia durar tanto. Eu nunca imaginei na minha vida que em março de 2021 a gente entraria de novo dentro de casa e ficaria confinado. Eu tinha esperança muito grande de que a vacinação fosse mais rápida. A Uhum. vacinação aqui houve algumas falhas de distribuição logística, compra, inclusive a questão da AstraZeneca, né? Eles voltaram a vacinar essa semana passada. Para mim, que tenho 45 anos, eu acredito e que não tenho nenhum tipo de grupo de risco, eu não sou professora, eu não sou da área da saúde, não sou dentro das categorias que eles colocam, acho que vai demorar eu ser vacinada, apesar de que eles dizem Uhum. que a vacina chegaria para todos até final até o verão, né? Que agora entra Johnson Johnson. Mas eu Sim. nunca me imaginaria fazendo mestrado. Nossa, nunca passaria pela minha cabeça. Eu fiz a inscrição no mestrado no último dia que terminou a inscrição, dia 5 Uhum. de novembro. Eu estava com esse mestrado na cabeça e disse, pelo amor de Deus, eu vou ficar na Itália alguns anos, eu não aguento mais estudar, eu sou tradutora, eu já sou intérprete, mais ou menos, que é meu trabalho, Uhum. mas assim, eu sempre tive o sonho de ser intérprete, trabalhar e estudar. Falei, não vou entrar em mestrado e ficar, porque estudo é dedicação, né? E aí, quando eu vi que a situação estava só piorando, que a gente estava entrando na segunda onda, eu fui de novo no site da universidade e falei, agora eu vou fazer isso. Eu consultei a família, falei, ó, é o seguinte, vou fazer. E vocês vão me perder, vocês não vão me ver daqui nos próximos 2 anos, tudo bem? Não, tudo bem, a gente apoia. E meu marido é super realista, ele falou, minha filha, pode ter certeza, em 2 anos as coisas não vão voltar, não vão voltar mais ao normal, né? Aquilo que era antes, que era o nosso normal. Mas fica tranquila, e ele é super apoia, né? E é o cara Uhum. mais zen que eu conheço. Tudo que eu tenho de agitado, ele tem de zen. Então ele chegou para mim e falou, não, eu te apoio. Eu falei, mas você tem certeza? Porque eu entro
eu começo a aula quase todos os dias às 8 da manhã e termino às 8 da noite. Então eu fico trancada nesse Nossa. quarto que eu tô, no escritório, praticamente o dia todo. Se eu saio para comer, volto. Saio rapidinho, volto. E saio reclamando. Ai, quem que inventou estudar aos 45 anos de vida, mestrado? Numa pandemia, pelo amor de Deus. Aí eu reclamo com ele, reclamo com todo mundo, reclamo com a minha terapeuta. Eu falo, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Mas, enfim, eu achei que eu estaria hoje curtindo, feliz, vacinada, que as pessoas não estivessem ainda internadas nesse surto que está tendo no Brasil e no mundo. Tantas pessoas que eu conheço agora estão internadas e, assim, eu nunca imaginei que isso ia acontecer desse jeito, que variantes do vírus, mutações do vírus iam vir de forma mais agressiva. A gente estava achando que já estava tudo encaminhando para uma estabilidade, né, no contágio, uma mitigação, e de repente acontece isso. Então, eu nunca imaginei. Eu não sei se esse também não foi o erro aqui no Brasil, quando falaram, vamos começar a vacinar. Daí era verão, começou o carnaval, opa, vamos viajar, vamos fazer isso. Pô, na época do carnaval eu olhava meu Instagram, meu Facebook, era um monte de gente viajando. O ano passado, pensando, né? Nossa, mas... Oi? No ano passado, né? Ou nesse ano? Não, esse ano. Esse ano. O pessoal viajando aos montes. E eu só pensando, então, pelo jeito na Bahia não tem. Pelo jeito em Caraíva não tem. E lá nos Milagres, não sei o que, não tem. E eu fico muito impressionado com... A minha mãe sempre falava, eu acho que não é bom ficar mostrando o número de mortes diários. Porque o pessoal vai acabar se acostumando com isso, vai acabar dizendo, não, ó, é mais um dia. E é isso que eu tô vendo aqui no Brasil. Eu não sei como é que é aí na Itália. Mas tanto que o governo federal parou, né, de dar os números oficiais, e daí a Globo, a Folha e mais uns outros grupos que se uniram para fazer um conglomerado para conseguir os números, né. Mas é bem estranho tu ver as pessoas achando normal 2.000 pessoas morrendo por dia por conta de uma doença que não precisava. A gente, não eu, mas assim, as pessoas acabam se acostumando, né? Por isso que eles botam uma referência de não sei quantos, equivalente a não sei quantos aviões caíram, para as pessoas entenderem o nível da tragédia, da maior tragédia na história da saúde, né? Então, eu não sei, sabe? Os números me assustam. Aqui eles colocam os números bem detalhadamente. E assim, por outro lado, eu acho que as pessoas comemoram quando os números vão baixando. Eu vejo mais pelo lado positivo colocar os números e que as pessoas se conscientizem de que o que elas estão fazendo está dando resultado, o número de contágio está baixando, o número de mortos está baixando. Porque cada vez que chegava 1.000 mortos o ano passado, as pessoas ficavam arrasadas. Você não tem noção. E agora a gente está vendo aí no Brasil, né? Quantos 1.000 mortos por mês? Fica até difícil 3.000, imaginar uma vida. Assim, fica até difícil a gente ter a sensação de, vamos comemorar um aniversário. Como assim comemorar um aniversário? Tipo, tem pessoas morrendo, sabe? Como é que eu vou comemorar qualquer coisa na minha vida se o maior presente que eu tenho agora é estar viva? Então, assim, mexe muito com a cabeça. Mexe muito com a cabeça, esse negócio dos números. O que eu tô tentando manter é esperança, né? Eu acho que quando a gente perde a esperança, que daí a coisa vai degringolar de vez. Eu tô tentando sempre tentando me apoiar em alguma coisa que vai me dar esperança para o futuro melhor. Porque se a gente parar para pensar, o futuro tá bem nebuloso, né? No mínimo para 2021, a coisa aqui no Brasil tá complicado. Eu em 2021 não vou me vacinar, tenho quase certeza, né? Vou fazer 36. Eu não sou grupo de risco. Mas eu acho que a vacinação está indo muito bem no Brasil em relação aqui. Vocês estão com uma logística, um ritmo mais acelerado até do que aqui. Vocês no começo começaram. Só aqui. É porque eu não entendo muito bem de números e proporções, né? Mas assim, pelo menos eu vejo mais do DF, né? Do Distrito Federal de onde eu sou. Eles estão na faixa etária dos 69, parece.
Aqui, eu acho que está nessa... Começou agora essa faixa etária. E a Itália começou antes a vacinar, né? E Uhum. proporcionalmente ao tamanho do país, à população. O problema é o Brasil tem um problema de logística que tem muitos lugares que é de difícil acesso, né? Que É. não... Como é que armazena uma vacina que precisa ser armazenada no gelo, numa refrigeração específica, ou nessas áreas remotas do Brasil. Então, assim, o Brasil é um continente, né? É. E... Mas eu ainda acredito, sabe? Eu tenho a esperança de que esse ano o Brasil consiga avançar, sim, e termine de Ah, vacinar, tomara. ou pelo menos uma boa parte até o final do ano. Ah, tomara. Eu torço. Eu torço bastante, mas tem que chegar a vacina, né? É que a gente tem uma população mais idosa que é menor do que a população adulta na época de trabalhar, né? Digamos assim. Então, eu acho que quando chegar agora no pessoal com 50 e poucos anos para baixo, que vai começar a ficar mais lento, porque vai ter muito mais gente para vacinar, né? Olha o que a E, Edna falou. O Brasil tem uma grande experiência em vacinação. Temos mais de 200 milhões de pessoas lá. Sabe uma curiosidade? Eu trabalhei com o ex-ministro da Saúde, Alcine Guerra, de Pato Branco. Ele foi prefeito de Pato Branco, ele é do Paraná. E ele, falando da vacinação, me lembrou ele, né, o trabalho que ele fez da vacinação da criança, né, campanhas de vacinação, foi um dos fundadores do SUS. E eu sempre acompanho os posts dele, falo com ele com frequência. Ele está em Curitiba e ele fala isso mesmo, que o Brasil, é o que a Edna falou, o Brasil tem uma grande experiência e a gente acaba se esquecendo. O Brasil, ele tem um avanço tecnológico em tantas coisas. Quem mora aqui na Itália sabe, os brasileiros que moram aqui na Itália sabem do que eu estou falando, porque a gente reclama muito, às vezes, do atraso tecnológico da cabeça um pouco quadrada em relação à mentalidade dos italianos para determinadas coisas, mas isso é uma questão deles, né, cultural. Então, às vezes as pessoas estão aqui, os italianos estão aqui, ou as pessoas que moram aqui não fazem ideia de como é o nosso sistema de saúde, a nossa uhum, logística, a nossa experiência, porque nós sempre lidamos com experiência em massa muito grande, né? E nós, sim. como a Edna bem lembrou, nós temos experiência muito grande. E eu acompanho os posts do ex-ministro, do ministro Alcini, e ele sempre fala isso, sabe? Por isso que talvez eu tenha aquela pontinha de esperança de que o Brasil tem a capacidade disso. E outra coisa, nós aqui começamos a vacinação com agendamento. No Brasil, em Uhum. Brasília, pelo menos, não era agendamento. E depois que Não. eles criaram o agendamento para evitar as filas e as aglomerações dos idosos, principalmente. Eu acho que isso fez com que acelerasse bastante, né? O agendamento dá Uhum. muito problema. Tem uma conta que eu sigo no Instagram que postou essa semana dizendo que um casal de idosos recebeu uma mensagem no celular, um SMS dizendo do tipo não vamos poder vacinar os senhores amanhã, conforme a data de agendamento, porque não há vacina. Aguardem nosso contato. Tem 2 meses que eles estão aguardando ser contactados, mais ou menos. Então, Nossa. assim, não é um sistema centralizado. Eu não saberia bem explicar porque eu não tenho conhecimento, mas a sensação que dá é que é um pouco meio a pontas perdidas, sabe? Uhum. Pelo menos no Distrito Federal eu vejo, acompanho meu pai, foi vacinado já pela segunda dose com a Coronavac, ele com 93. Minha mãe também, não vou falar a idade dela, senão ela simplesmente cancela. Ela vai falar, você não é mais minha filha. Mas enfim, a minha mãe, jovenzinha, também já se vacinou, está esperando a segunda dose. Foi tudo muito rápido, muito fácil, Uhum. tem muito acesso. Aqui eu acho mais complicado. Até para fazer um teste no drive-in. Eu estive no Brasil agora em dezembro. Agora que tá fácil fazer teste, mas antes era uma Uhum. complicação. Agora as farmácias montaram umas tendinhas no meio da rua para a gente ir lá, paga o nosso teste antígeno, o molecular, 22 euros, 18 euros. Mas antes era uma complicação. Você tinha que ir no seu médico de família, pedir uma receita, um encaminhamento para você fazer esse teste, né? E no Brasil eu cheguei particular, né? Sempre, porque assim,
Eu nem sei, eu não sei nem como é que faz a questão pública, porque eu acho que a questão pública teria que ser alguém que está com suspeita, vai no posto de saúde. E eu não gostaria de tirar o lugar de outra pessoa que realmente precisa ir, né? Então, para viajar para a Itália, para entrar na casa dos meus pais, a gente quis fazer o teste, né? Mesmo que não seja 100% confiável, porque depois do teste eu posso pegar e posso transmitir de qualquer forma, ou posso estar com o vírus incubado e não aparece no teste ainda. Mas foi tudo muito rápido. A tecnologia que tem no Brasil, eu sou muito orgulho de como eles se organizam em algumas partes, né? Então, agora a tristeza maior é essa questão dos hospitais sem leito, nem os particulares, nem com plano de saúde. Eu vi uma imagem que destruiu meu coração numa UPA da Bahia. Um senhor morreu no chão esperando atendimento. Então, Ah, é assim, horrível aquela essas coisas imagem. me destroem, sabe? Eu fico destruída. Eu, às vezes, evito ver coisas assim porque me consome muito. Eu fico indignada. Hoje eu fiz o teste, né? Eu passei mal, tive uma infecção estomacal e um dos sintomas do Covid é mal-estar, enjoo, né? Daí, Vômito, para poder, náusea. para poder visitar minha mãe, eu fui fazer um teste hoje. Minha vizinha, que é médica, me passou uma receita. Mas tu precisa ter uma receita para fazer o teste aqui, ou tu precisa ter algum motivo, né, específico. Viagem, Mas chegar de viagem. particular Particular. mesmo? Particular. No mínimo Em aqui nos Brasília, lugares não. O onde eu fui laboratório no. particular, você chega, fala que quer fazer o teste, você escolhe o tipo de teste. São 3 testes, inclusive você pode agendar no site, você pode ir no drive-in, você pode ir no laboratório. Tem um laboratório 24 horas em Brasília que faz isso. Aí tem um que solta o resultado em 1 hora, 2 horas no máximo, tem outro que demora 2 dias. Olha, a Tati viajando, ela mora em Torino. Nós nos conhecemos na África do Sul, quando ela morava lá, e logo depois eu fui para o Brasil e vim para a Itália. Ela acabou vindo da África do Sul para a Itália. Ela está em Torino. Ela falou que fez o teste sem receita também. Eu Olha fiz só. várias vezes esse teste para vir embora. Fiz quando cheguei nesse. A minha filha fez também. As filhas Qual do tu meu marido fez? também fizeram. Tudo particular, sem receita. Mas qual que tu fez? O PCR aqui tu tem que ter receita, se eu não me engano. Não, PCR eu fiz, aquele do Do nasofaringe. nariz, é. Eu Eu tentei fiz. fazer sem receita e o laboratório não liberou. Falou que não Mas ia era fazer, pelo que precisava plano ter de receita. saúde? Porque o meu foi particular, Não, eu não tenho plano de não saúde no particular. Brasil. Eu acredito que o meu plano não cobre. Que Tu coisa, precisa tá, tu precisa dar entrada no hospital para poder fazer o teste de Covid. que coisa. É um Loucura, né? laboratório em Brasília, laboratório Sabin, que a gente faz, é um laboratório muito reconhecido, ele tem várias filiais no Brasil, né? Manaus, se eu não me engano. É um laboratório de extremo prestígio, de confiança. Então, eu faço todos os meus exames lá, inclusive eu fiz exame, check-up, tudo lá agora, quando eu fui para o Brasil. E realmente, o preço, infelizmente, não é barato, né? Todo mundo que consegue. Mas a gente não tinha outra alternativa, né? Nós não tínhamos plano de saúde. A Drica, que está na Bahia, né, Drica? Você fez no Brasil e fez pelo plano, e foi super bem atendido. Porém, eles me ligaram dando o horário para ir. Ah, eles fizeram agendamento para a Drica. Você está na Bahia, né, Drica? Daqui a pouco ela responde. E me diz como é que tá sendo a educação aí para as gurias, a Tá escola. péssimo. Pelo menos para mim, foi assim a pior coisa do mundo, pelo lado do ponto de vista socioeducacional para ela. Para mim está sendo ótimo, porque eu não tenho que me deslocar para ir para a universidade, para fazer aula. Eu não tenho muito aquela coisa eu sinto falta do contato com os amigos da universidade. A minha faixa etária é outra, né? Mas para ela deu uma degringolada nos estudos, na motivação, por vários aspectos. Ela é uma excelente aluna sempre, desde sempre, a minha filha, né? 16 anos. As filhas do Fernando, meu marido, elas ficaram bem, porque elas são mais velhas, mais maduras,
né? Ela já tem, sim. assim, os amigos e tal. Claro, elas ficavam chateadas que tinham que ter aula em casa, não podiam ir para a universidade, mas elas já nem estão aqui, né? Uhum, Uma foi estudar psicologia em Portugal e a outra está em Brasília fazendo aula online da Universidade daqui de Roma. uhum, Mas a questão da minha foi assim, a minha já não estava curtindo muito o sistema educacional italiano, que é diferente dos sistemas que ela já fez. Então, para como ela é já que é era. aí? Aqui é um sistema muito, muito complexo, muito puxado o ensino, muito conservador. Os alunos fazem latim, grego, dependendo do curso que eles querem fazer. Então, Uhum, assim, tem várias provas, a interrogação é oral, a prova, eles têm a cultura da interrogação oral. Então, qualquer aluno que se sinta um pouco constrangido, que não fale bem a língua, já se sente um pouco como é que é, com receio, né? Em sim. desvantagem em relação aos outros que já falam bem. Os alunos daqui são muito bem preparados quando eles terminam a escola. Eles têm uma Uhum, base assim invejável. Ela faz latim na escola, ela faz francês, espanhol, inglês, porque ela escolheu um percurso linguístico. Mas todo mundo tem que fazer latim. E alguns têm que fazer grego. Então, assim, a base que os alunos italianos têm, a escola pública que é melhor que a escola particular. uhum, É difícil até, a disputa nas escolas públicas é grande, porque os pais não querem colocar os filhos na escola particular, além de ser cara. O ensino é inferior, muitas vezes. Então, assim, é um ensino pesado. E a minha filha vem do ensino bilíngue, americano, internacional. Então, ela pegou um sistema muito rígido. Inclusive, na África do Sul, o sistema era britânico quando ela fez. Era bem rígido, ela tinha que aprender africâns, né, que é uma outra língua do país. Mas era um pouco mais leve. Aqui é muito mais rígido e a idade é diferente, né? Quando você é pequeno, sim. a rigidez você se adapta com mais facilidade. Então, praticamente, ela sentiu muito ter que ficar em casa, acompanhar à distância, a falta de contato com os amiguinhos que tinham acabado de fazer. Para ela vem de outra escola, então ela não tem esses amiguinhos desde pequenos, a dificuldade da língua, a dificuldade de interagir. Então acaba que, no final das contas, você está em casa, sozinha, com a sua família, não tem amiguinhos, você já está tentando se inserir num lugar que você é nova, a hora que você Uhum, começa a tentar se inserir, está conseguindo, te tiram da escola. Por outro lado, o lado dela, moleca, adorou, porque pode dormir tarde, acordar tarde. A aula começa às 8, ela acorda às 7h59, então bagunça todo o horário. Tipo, uhum, ontem ela tinha aula hoje, prova de latim às 8 da manhã, e ela estava à 1h30 da manhã dançando, gravando um vídeo de dança. Aí que vem a minha parte psicológica, né, no assunto, uhum, no tema. Eu, como mãe, até que ponto eu posso cobrar da minha filha alguma coisa nesse momento que a gente está vivendo? A gente tem que ser mais suave, né? Então eu é. prometi a mim mesma, não vou ficar cobrando. Se ela está indo bem, ela acordou, fez a prova de latim. Eu não consigo mais ser rígida como eu era antes, né? Uhum, Porque ninguém tá bem, a verdade é essa, né? Então assim, eu deixo ela um pouco fazer os horários dela, ser responsável, mas não tem sido fácil. Mexe muito com a rotina da criança. Aí ela foi para o sistema híbrido, né? Antes desse confinamento que a gente está, ela estava no sistema híbrido. Aí um dia na escola, um dia em casa, um dia na escola, um dia em casa. Tava ótimo, porque sai, vai a pé para a escola, faz uma atividade física, né? Caminhar, produz uhum, endorfina, sertralina, respira um ar puro, tá fora, uhum, vê o céu, a natureza. E aí, no outro dia tá em casa, mas sabe que vai voltar para a escola. Agora não tem mais isso. Os esportes foram cancelados. Ela faz taekwondo. E assim, a ideia era ela chegar até a faixa preta no taekwondo antes da gente ir embora. Isso não vai mais acontecer. Então ela tá um pouco uhum. frustrada com isso também, né? Porque ela se esforça um monte. Mas assim, as crianças geralmente elas se adaptam melhor que a gente, né? Uhum. Elas são mais flexíveis
elas não veem malícia e veem coisas negativas, né? Só que tem muita criança sentindo muito essa pandemia, né? Tem tido altos índices de várias coisas ruins acontecendo com as crianças, né? Não, aumentou muito a violência, né? Doméstica também. E me diz uma coisa, como é que foi para vocês lidar como família? Ficar todo mundo 24 horas juntos e não ter para onde ir, né? Todo mundo tem que ficar junto. Olha, cada um se trancava num quarto. Quando... ou no banheiro, ou, sabe, não? Tipo, eu fiquei na minha, fazendo as minhas coisas, mas assim, eu gosto, né? Eu queria ficar com a minha filha, de repente brincar com ela, conversar com ela. Ela me expulsava do quarto. Ela diz, mãe, não aguento mais te ver, pelo amor de Deus, sai do meu quarto. Mais ou menos isso. Você está o dia inteiro no meu pé. Mas assim, eu achei que poderia ter sido bem pior, porque nós viemos de duas criações diferentes, né? A minha filha do primeiro casamento, as duas do Fernando, foi maravilhoso. A gente se uniu, a gente fazia refeições juntos, cozinhava, eles faziam exercício, eu assistia, eu apoiava, eu gritava. Assistia. Eu incentivava. Não, sério, eu não fiz um exercício 3 meses. Nossa, que preguiça. Eu ficava lá, gente, eu tô com taquicardia, só de olhar vocês eu já tô com falta de ar. Tipo, mais ou menos isso. Mas foi legal, sabe? Assim, o principal foi cada um aprendeu alguma coisa com o outro, né? A filha mais velha do meu marido, ela é chefe de cozinha, então, nossa, a alegria dela cozinhar pra gente, fazer coisas. A minha filha se juntou a ela, aprendeu, fazer é ótimo. Fez junto, fizeram juntos. A poliglota, vou perder meu emprego. A tradutora. Super analfabeto, meu Deus. Não, eu tô falando tudo errado. A mais nova do meu marido gosta de desenhar, então se juntava com a minha filha que ama desenhar. Eu adoro tocar, né? Como DJ, como a Edna tá falando, que eu fui pro varanda tocar. A gente tocava música, porque é o que eu digo, tá tendo uma tragédia, tá, mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa trazer um pouco de alegria pra gente, né? Só que chegou um ponto que eu não conseguia mais botar música em casa alta, porque eu achava um desrespeito com as pessoas que talvez estivessem perdendo pessoas na família, sabe? Você começa a ficar um pouco... Você não quer celebrar uma coisa porque você acha que é desrespeito a outra, você não quer escutar uma música, dançar e ser feliz, porque, poxa, como é que eu posso ser feliz no momento que tem tanta gente morrendo? Então, assim, a gente entra numa paranoia, né? Mas, por outro lado, a gente precisa cuidar da gente. Como a Solange falou, incentivo moral no exercício também é muito importante. Então, eu ficava lá, botava música. Foi assim, foram momentos lindos que a gente nunca teria tido se não tivesse o lockdown, né? Ficar pregado um no outro. Meu marido saía para trabalhar, ele estava autorizado. Então, ele saía, dava notícia, ia ao mercado. Mas assim, a gente ficou muito unido, sabe? Fizemos exercícios assim de empatia, que eu inventei da minha cabeça, que eu não sei nada de psicologia. Aí eu falava, gente, vamos trabalhar empatia? Vamos. Que aconteceu de bom para você hoje? O que você fez de bom para alguém hoje? O que você fez? O que alguém fez de bom para você? O que você poderia ter feito? O que você espera fazer? Entendeu? Trabalhar o lado bom. Porque senão você entra naquela coisa, naquela luz negra, naquele buraco tipo black hole, né? E não sai de lá. E para evitar que se deprimisse, eu fico preocupada com a saúde delas, né? Porque a gente segura a onda, mas e as meninas, né? A gente estava conversando hoje aqui em casa sobre a Ana, né? A Ana tem 5 anos. E apesar de a gente morar num condomínio onde ela consegue brincar na rua, né? Com as amiguinhas de máscara, e uma das mães das amigas da Ana é intensivista.
Então ela passa todas as recomendações para a criança. Olha, tu não pode encostar, vocês podem brincar com distância. Como assim? E eu pensava, como assim vão brincar com distância? E elas respeitam a distância, é muito, muito bonitinho de ver. Elas Bonitinho, né? mantêm distanciamento, dizem, não, não posso chegar perto. Quando vai algum adulto, não, não, adulto não posso chegar perto. Então elas conseguem manter, né, esse distanciamento e eu vejo que eles conseguem se adaptar muito rápido, né? Se Apesar de a adapta. gente não saber como é que eles vão lidar no futuro com isso, qual vai ser a cicatriz que vai ficar, As sequelas, né? a gente está vendo que eles conseguem se adaptar de uma maneira que eles seguem a vida deles, né? E mas a gente não sabe o que vai acontecer na cabecinha deles, né? A gente não faz ideia. As tuas filhas já são maiores, mas quem tem filho pequeno, a gente não sabe como é que vai ser daqui a 2 anos, como é que vai ser a volta à normalidade, Mas né? posso te falar, se tivesse acontecido quando eu morava aqui pela primeira vez e a Luana tivesse 5 anos, eu acho que teria sido mais fácil para a Luana com 5 anos do que Uhum. talvez agora. Apesar de Ah, que ela é uma sim. menina muito adaptável, ela se adapta muito bem a tudo. Mas assim, as criancinhas pequenas, talvez é difícil para elas ficarem em casa, fechadas, né? Como no documentário, aquela menininha linda falando do viruzinho. Eu quase morri de chorar com com o documentário. Coisa que Quando ela linda, né? falava o viruzinho, olha, só de falar meu olho fica cheio de lágrimas. Assim, as crianças sofrem muito, mas por outro lado, a gente consegue com a nossa a psicologia aplicada de pai e mãe explicar, né? O problema é que muitas vezes a gente não tem mais paciência para dar atenção a uma criança, brincar, a estar lá, vigiar, porque a gente precisa de um tempo para a gente. A escola proporciona isso, né? Enquanto eles estão na escola, a gente está tá recarregando energia para cuidar das crianças, né? Então, assim, É. tem pais, tipo a minha irmã, ficou com 2 meninos pequenos, praticamente hiperativos em casa, a ponto de enlouquecer, e ela tendo que trabalhar à distância no computador, no trabalho. Então, assim, eu vejo por esse lado, sabe? As crianças adaptam, mas os pais sofrem muito, 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 Não sei, muito. não sei se tu lembra no documentário, o Humberto comenta, né, que ele não se dava conta como era trabalhoso cuidar do Apolo, né, que é o filho dele. É, Ele fala, ah, eu chegava em casa, como assim tu não comeu o teu almoço? E daí ele foi se dando conta, né, na rotina de estar na rotina 24 horas com o bebê, a gente se dá conta de muita coisa. E tu te olha, deu conta de alguma coisa assim também, mesmo as e não, gurias sendo e maiores? fora os pais que não, as mães solteiras, né, como a Opa. Camila, os pais, a Edna falou, as crianças especiais, né? Imagina que dificuldade é você estar em casa sem poder sair, uma emergência acontece, você não pode ter ninguém do seu lado para te ajudar, porque muitas crianças precisam de fisioterapeutas, cuidadores, né? Ou assistentes sociais, ou terapia Uhum. ocupacional, e de repente eles perderam todo esse tipo de tratamento e continuidade porque fechou tudo. É muito É, complicado. é. As crianças com algum nível de autismo, por exemplo, estão acostumadas com uma rotina que sai de casa. É, De uma hora para outra, não tinha mais essa rotina, né? isso Então pode imagina virar um como gatilho mexe para que a eles tenham cabeça. uma crise, né? Exatamente. Exatamente. E tem algum momento marcante do documentário para ti? Que a gente possa comentar com o Fora eu pessoal? comendo, tenho. Opa, travou? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Se alguém puder aí me dizer se eu travei também, eu sou a Tati. Bom, eu vou falar os meus momentos marcantes do documentário, então, tá? Para mim, é a relação da menininha que fala o vírusinho, né? Ela tem um amor, assim, uma delicadeza para falar num momento tão complicado. Deixa eu chamar aqui a Tati de novo. E. Opa, aqui. Vamos ver se ela consegue voltar. E. Só ela. Ouvindo normal, só ela. Sim, ouvindo você, só ela. Ué, agora não sei mais. Ô, Samantha,
tá quase acabando a live. Vamos marcar de fazer outro dia? Me avisa aí. E para mim também outros momentos marcantes é do Rafael Nores, onde ele comenta como é que estava sendo a relação dele com o filho e o que mudou assim na relação no dia a dia deles, eles pegando junto. O Rafael Nores é um pai solo, então era só ele e o filho dele, e é uma relação muito bonita de ver. Vamos ver aqui, ó. Solicitação, enviar solicitação. Eu acho que tá dando pau. Não sei se é no meu, se é no da Tati. Ué, vamos ver. Enviar solicitação. Tô enviando, Tati, mas não sei o que tá acontecendo. Não tá... Tu não tá entrando. Ué. Vou tentar de novo. Vamos lá. Não tá vindo. Tati, tu tá recebendo o meu convite para entrar na live ou não? Você me responde aqui nos comentários que daí eu vou saber. E pessoal, eu quero convidar todos vocês a assistirem o Janelas da Quarentena, que é o primeiro documentário do Ser Pai. Espero que seja o primeiro de vários. E a gente está pensando seriamente em fazer um Janelas da Quarentena 2, né, contando como é que está sendo o ano de 2021 dessas famílias e de outras famílias também. Travou, Tati? Eu tô travado? Ou só para ti travou? Eu tô falando aqui sozinho, aí... Aê! Voltou! Deixa eu pegar meu filtro aqui de... Pronto. Eu E acho me que diz... foi algum tipo de... Eu acho que foi algum tipo de... Como é que fala, meu Deus? Ai, conexão. Vocês estão me Uhum. vendo? Vamos ver se... Sim, eu tô te vendo agora. Um momento mais marcante, você falou, É, né? a gente Pronto. tá chegando na última... Agora é a última pergunta e depois o nosso tchau, tchau. Que já vai dar 1 hora, daí o Instagram vai nos cortar. O momento, acho que foi a conexão, desculpa, eu estava aqui concentrada Capaz, não tem achando um problema. filtro, porque não. Então, acho que o momento mais marcante foi, sem dúvida alguma, aquela menininha do vírusinho, né? O jeito que ela falava me dava uma dor, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo, ela queria sair de casa, ela não entendia, ela Uhum. queria ir para a escola. Aquilo ali me machucou tanto. E as mães, tinha a Ruiva, né? Não lembro o nome de Uhum. todas. A Pamela. Isso, ela se emocionou falando da situação, eu me emocionei junto. A outra mãe, que a criança, ela estava sentada no chão, a criança ia rodando em torno dela, brincando com as bonequinhas, vendo as mães, até o pai, né, com aquele bebê destruindo a casa, enquanto ele falava. Tu tem que ver o que não foi editado. Ele Gente, ele fazia arrastando misérias. móveis, foi ótimo. Engraçado, né? Muito, muito. Eu acho que eu dei sorte, porque a Luana nunca me deu trabalho. Então eu ficava assim, meu Deus, como é que ia ficar trancada na casa com um menino desse arrastando móvel? E as mães, assim, os pais e as mães, né? Falando, gente, eu não aguento mais, tá tão difícil. Aquilo ali me mexeu comigo, sabe? Uhum. Tinha o outro também, acho que é Pedro, né? Que estava com a estante de livros aqui atrás. Eu só não lembro dos nomes, eu só lembro dos lugares que eles estavam. O relato dele foi assim, você sentia peso. Eu acho que todas as famílias, a família dos pais pretos, né? Do perfil Uhum. pais pretos também, com o bebezinho, que é o Apolo, né? O Apolo, coisa querida, né? Isso. Difícil, né? Eu acho que os momentos mais pesados foram quando as crianças apareciam
de alguma forma, os pais diziam, não dou conta, tá difícil, a situação é essa. Tem para uns que foi mais tranquilo, para outros não, né? Mas eu acho que o momento mais marcante foi aquela menininha mesmo. Ela mexeu muito comigo, dizendo, o vírusinho, eu quero que esse vírusinho vá embora, alguma coisa assim. Eu fiquei emocionada. A Samantha participou também do documentário e falou, eu achei que participando com a Tati veria muitas similaridades entre França e a Itália, mas as diferenças são bem grandes. Então eu vou chamar a Samantha para a gente conversar um outro dia só com ela, para a gente saber como é que foi na França. E Tati, queria te agradecer muito por ter topado participar do documentário, ter topado mostrar um pouquinho como é que estava sendo lá. Eu sei que não é fácil parar a sua vida para se filmar e pensar como é que vai fazer isso, né? Muito obrigado pelo tempo que tu teve conosco, pelo material lindo que tu nos enviou também. E se tudo der certo, vamos fazer o Janelas da Quarentena 2 e eu te aviso, te convido. E pode contar comigo. Tá bom, eu prometo que eu não vou fazer na mesa de jantar, nem comendo. Pode fazer, tava ótimo. Tava ótimo. Eu que agradeço, foi lindo e realmente eu fico emocionada que você tenha tido essa ideia maravilhosa de retratar um momento tão difícil com tanta leveza, porque tantas famílias passando por tantos, como diz a Samantha, né, tantos momentos difíceis, mas assim, foi corajoso da sua parte. Ter essa ideia num momento tão difícil que escolher famílias a dedo que acabam todas estando conectadas de alguma forma e tendo algum tipo de empatia comum, sabe? Nós todos nos identificamos. Então, eu te agradeço mesmo. Foi realmente um privilégio para a gente ter sido escolhido assim por acaso e espero que a parte 2 venha logo. E muita força aí, como estão dizendo, força para todos nós. Obrigada a todos que participaram e parabéns. Eu acho que essas lives com os participantes vai ser só sucesso, porque é interessante ver, né? O que mudou depois de um ano que foi gravado. Eu espero que seja sempre alegria. Eu espero que seja daqui para frente cada vez mais sereno, né? E com esperanças. Mais suave, muito mais obrigado. esperança. E que todo mundo que tem algum amigo, parente, que esteja doente nesse exato momento, assim, a gente manda nossas energias boas para que se recuperem logo, né? É verdade. Quarta-feira tem a próxima live com a Camila e com o Adriano, também participantes do documentário. E até quarta, então, pessoal. Tchau. Muito obrigado, Tati. Obrigada a você. Obrigada a todos.